Bom, eu tava andando pela cidade e de repente eu vi um papel no chão e duas impressoras. O que uma disse pra outra? Não sei. Impressoras falam? Claro! Ela perguntou, esse papel é seu ou é impressão minha? Nossa, péssimo. Qual sua cor preferida? Verde, por quê? Ah, do Guimarães Rosa. Nossa, que infame. É, mas essa não é minha não, viu? Não? Essa é de Queiroz. Meu Deus, só piora. Tininha, que culpa eu tenho se eu acordei inspirado? Isso te magoou? Aliás, Tina é o seu nome, sabia? Tininha. Que isso, Felipe? Ficou maluco? Maluco, doido, enlouquecido. Aliás, Felipe? Sim, Felipe é meu nome. F-E-L-I-P-E. Meu Deus, não bastassem as piadas sem graça, agora ele diz um absurdo atrás de outro. Mas isso não é um absurdo. Não, como não, Felipe? O meu nome é Felipe. Oh, você tava me chamando de Felipe. O Teatro do Absurdo, criado pelo romeno Eugênio Ionesco, teve sua origem em um livro-texto para o ensino de inglês. Ao estudar algumas frases do livro, além de aprender o idioma, Ionesco descobriu algumas verdades surpreendentes, como o fato de que a semana tem 7 dias, ou que o teto fica em cima e o chão embaixo. Mas foi um diálogo entre dois personagens do livro, o Sr. e a Sra. Smith, que mais chamou a atenção de Ionesco. A mulher simplesmente informava ao marido que tinham 3 filhos, que ele trabalhava como auxiliar de escritório e que o sobrenome deles era Smith. Esses diálogos inspiraram Ionesco a escrever sua primeira peça, A Cantora Careca, que inaugurou o Teatro do Absurdo. Uma espécie de comédia anárquica que, de forma irônica, criticava a falta de criatividade do homem e sua submissão ao que é mais fácil e menos ousado. Além de Ionesco, Samuel Beckett e Arthur Adamov, entre outros, são importantes dramaturgos que fizeram parte do Teatro do Absurdo. Desculpe, minha senhora, mas me parece, se não estou enganado, que a conheço de algum lugar. Eu também, meu caro senhor. Parece que eu o conheço de algum lugar. Eu moro na Rua Blomfield, minha cara senhora. Que curioso e que estranho. Eu também moro na Rua Blomfield, meu caro senhor. Eu moro no número 19, minha cara senhora. Que curioso. Eu também moro no número 19, meu caro senhor. Sabe, no meu quarto tem uma cama. Em cima da cama fica um edredom verde. E a cama encontra-se no fim do corredor, minha cara senhora. No meu quarto também tem uma cama com edredom verde e se encontra no fim do corredor, meu caro senhor. Então moramos no mesmo quarto e dormimos na mesma cama, minha cara senhora. Talvez seja lá que nós tenhamos nos encontrado. Que curioso e que coincidência. É bem possível que tenhamos nos encontrado lá. E talvez até mesmo na noite passada. Sim. É isso. Creio que não há dúvida, minha cara senhora. Nós já nos vimos. E você é minha própria esposa. Elizabeth! Eu reencontrei você! Donald, é você, meu querido? Butch, a melhor maneira de fazer rir é explorando duplos sentidos? Olha, Tininha, é uma das melhores maneiras de se produzir o efeito de humor. Quando a gente fala na ambiguidade, quando a gente fala no duplo sentido, é uma coisa engraçada, porque muitas vezes as pessoas acham que ambiguidade é uma coisa a ser evitada num texto, que o duplo sentido é ruim. E muitas vezes ele é usado programadamente. Isso é comum na publicidade. Havia uma propaganda de uma loja de calçados femininos que dizia: 2 pequenos goles de vinho e o calçado certo deixam qualquer mulher irresistivelmente alta. E aí é claro que o duplo sentido de alta ficava evidente. Alta como levemente embriagada, ligado, portanto, aos 2 pequenos goles de vinho, e alta, de estatura elevada, ligado ao calçado certo, um calçado de salto alto. O que a gente diz, então, é que nesse tipo de situação, o duplo sentido, a ambiguidade, ela enriquece a leitura do texto, torna o texto um texto com mais significados. E muitas vezes isso pode produzir o efeito de humor. Que outros aspectos da língua podem ser explorados com efeito humorístico? Eu costumo dizer que quase sempre o efeito de humor, ele é produzido por uma quebra da expectativa. Então imagine, por exemplo, que a gente está lendo uma tirinha. E essa tirinha, ela conduz a nossa interpretação para um determinado desfecho.
e de repente vem a quebra dessa expectativa. Isso faz a gente rir. Essa quebra da expectativa, no fundo, é o humor. E você pode conseguir isso, por exemplo, utilizando uma gíria, utilizando uma expressão regional, utilizando uma palavra muito formal. Então imagine uma situação em que alguém está dando uma palestra para executivos e num determinado momento ele diz, certo, mano, ou é nós na fita. É claro que nesse contexto vai produzir o riso. Por quê? Porque não era a variedade linguística que se esperava daquela situação. E no caso do texto A Cantora Careca de Ionesco? Que artifícios Ionesco e outros dramaturgos que fizeram parte do teatro do absurdo exploravam? Quando se vai ao teatro, a gente espera que, de alguma maneira, os diálogos tenham aquilo que a gente chama de coerência interna, que eles tenham começo, meio e fim. E muitas vezes os diálogos e as cenas do teatro do absurdo são caracterizados pelo insólito completo, não possuindo nenhum grau de parentesco com uma realidade, enfim, real ou imaginada. E isso acaba produzindo justamente esse efeito de humor. Efeito de humor pela quebra da expectativa. É também uma crítica da falta de comunicação entre as pessoas, não é? É, de certo modo, sim. Na verdade, é engraçado que no mundo de hoje, nessa época de globalização, durante todo o século XX, houve cada vez mais uma facilitação da comunicação entre as pessoas com meios de comunicação cada vez mais eficientes. E o que deveria servir, então, para aproximá-las, na verdade, acabou distanciando as pessoas. E em muitas cenas, o teatro do absurdo brinca exatamente com isso, com pessoas que dizem e, no fundo, não falam coisa nenhuma. Com licença, Pois não, senhor. a senhora aceita dar um passeio pelo parque comigo? Sinto-me lisonjeada. A gente volta já.